A paz do Senhor. Vamos fazer a nossa oração diária, falar com o nosso Deus nessa hora. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Quero te louvar, meu Senhor, pela tua bondade. Quero te louvar, Senhor Jesus, por Senhor ter nos presenteado, Senhor, com essa ferramenta para nós levarmos a tua palavra. Quero te louvar por tudo, suplicar a tua bênção, que essas pessoas, Senhor, que assistirão esses vídeos, possam, meu Deus, ser alimentados, meu Deus, Deus maravilhoso, e possam também, Senhor, se decidir por ti. Eu quero suplicar a tua bênção sobre a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos meditar outra vez na palavra do Senhor. Nesta oportunidade, eu quero chamar a sua atenção para lermos Efésios, no seu capítulo 5, versículo 17. Epístola de Paulo aos Efésios 5, 17, diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Muito bem. O que é a vontade do Senhor? O que é a vontade de Deus? Para Efésios, os Efésios, Paulo está escrevendo para que eles não sejam insensatos, né? Mas que entendam qual é a vontade de Deus. E às vezes as pessoas acham que a vontade de Deus é difícil, né, fazer, é difícil saber. Mas nós encontramos muitas passagens na Bíblia sobre esse assunto tão importante. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 2, 1 de Pedro 4, 2, diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aqui está a vontade de Deus para nós. Que nós vivamos no tempo que nos resta, né? Não segundo concupiscências dos homens. Concupiscências são os desejos de pecar. A vontade de pecar é a concupiscência. E ela está em todos. A vontade está em todos. Mas aqui ele diz que nós não devemos viver segundo essas concupiscências, né? Mas para vivermos segundo a vontade do Senhor. 1 de João, capítulo 2, 17, ele diz o seguinte: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós precisamos lembrar que somos salvos, somos crentes, precisamos ser fiéis, precisamos buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus, às vezes, ela é que nós passemos por algumas provas, por algumas dificuldades, né? Como, por exemplo, lá no capítulo 21, versículo 14 de Atos dos Apóstolos, diz assim: como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Paulo estava disposto a cumprir a vontade de Deus. Os irmãos não entendiam isso. Os discípulos, por mais sinceros que fossem, né, eles não podiam entender, às vezes, algumas coisas, porque o profeta chegou para Paulo, pegou a sua cinta e disse: aquele a quem pertence essa cinta, ele vai ser entregue, ele vai ser preso, e isso é por causa do caminho da verdade, da palavra da verdade. Paulo era um pregoeiro da verdade, pregava a verdade, e a Bíblia diz que ele havia sido chamado para conhecer a vontade de Deus, lá em Atos 22, 14, quando ele estava relatando do que aconteceu lá no capítulo 9 de Atos, quando no caminho de Damasco, buscando cartas para perseguir ainda mais o povo de Deus, ele caiu por terra, né? Ele e os companheiros que com ele estavam, e ele ficou cego, porque Jesus apareceu para eles, e aquele esplendor de luz deixou ele cego. Então, quando ele se levantou e ele entendeu que era Jesus, não conhecia ainda Jesus, ele disse: Senhor, quem és? Ele disse: sou Jesus, a quem tu persegues. Disse para que ele fosse procurar Ananias, que já estava num determinado lugar, para orar por ele. E quando ele chegou, né? Isso aí, quem falou aqui, Paulo havia sido chamado para conhecer a vontade de Deus, foi o próprio Ananias, né? Aí ele disse: irmão Saulo, porque ele ainda era Saulo, irmão Saulo, você agora
está curado da cegueira. Unção de Deus. Você agora vai ver. Você agora será servo do Senhor. Porque o Senhor, Ele te chamou. Ele fez uma chamada para você. Ananias declarou isso, né? Logo após o Senhor aparecer, então, no caminho de Damasco para Paulo. Os discípulos queriam impedir, depois que ele já estava naquela fase em que ele já estava sendo muito perseguido. Então era a vontade de Deus que estava acontecendo. Tentaram impedi-lo, mas ninguém pode impedir a vontade de Deus, viu? A vontade de Deus ninguém pode impedir. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 37 a 40, também nos fala claramente sobre isso. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. A seguir, tudo o que o Pai me dá, vem a mim, disse Jesus. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse, palavras do Senhor. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Sabe qual é ela? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus para nós. É a vontade de Deus para você também. Quem sabe você está ouvindo essa palavra, você não sabia? A vontade de Deus é essa. O Senhor quer que você seja um salvo em Cristo, que você receba Cristo, que você o reconheça como Salvador da tua alma, e você terá a vitória pela vontade do Senhor. Esta é a vontade de Deus para nós. Amém. Senhor Jesus, na tua presença nos colocamos, Jesus, mais uma vez, meu Deus, agradecidos a ti pela tua bondade, agradecidos a ti, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Deus santo e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, por estar falando com o nosso ouvinte. E eu te peço, meu Deus, que a tua graça, a tua bondade, Senhor, aleluia, cubra, Senhor, e abençoe os nossos ouvintes, meu Deus. Alcança cada um, meu Deus. Sim, meu Pai. No teu nome, Jesus. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os nossos ouvintes, todos aqueles que estão, Senhor Deus, sempre conosco, meditando na palavra. Aleluia. Abençoa para que se cumpra a tua vontade, que é salvá-los. No nome Aleluia, de Jesus. Amém. Aleluia. E se você se decidiu por Jesus, mande aqui nos comentários, nós estaremos orando por você. Procure uma igreja, assim que tudo normalizar, procure uma igreja. Vá se entregar para Jesus ali também, servir o Senhor ali nessa igreja. Deus que abençoe, boa semana para você em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.